Bom, então hoje a gente vai falar sobre a Cloud Practitioner, que é teoricamente a primeira das certificações, né? A gente falou ontem que você pode tirar a certificação que você quiser na ordem que você quiser, mas faz mais sentido começar ali pela que tem um nível de complexidade mais baixo, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho dela, né? Amanhã a gente vai falar da Solution Architect Associate. Bom, vamos lá. Primeiro, o Carazato, se apresenta aí, fala um pouquinho rapidinho de você, lembrando que a gente vai até as 9 falando desse assunto, para a gente controlar o tempo aqui, e fala aí quando você tirou as certificações e como é que foi isso. Beleza. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, alguns aí eu vi na live já me conhecem um pouco. Eu trabalho com TI já há mais de 15 anos, né? A minha formação base é Microsoft, já fui MCSE, já fui todas essas coisas da old school. Bom, a da rede vem crescendo em cloud e todas as pessoas que a gente tem na empresa estão se certificando e eu mesmo hoje tocando mais a parte comercial do que a parte técnica. Virou um burocrata, né? E aí eu tô correndo atrás de me certificar também, né? Conhecer mais tecnicamente, né? Apesar de não estar atuando tanto mão na massa nisso, mas conhecimento é sempre bom para qualquer um. Eu tirei a Prationeer, deve ter mais ou menos umas 3 semanas, 3, 4 semanas. É uma prova, eu imaginei que fosse ser mais simples, né? Mas o grau de dificuldade dela não é tão grande. O que eu senti, tá? Que a prova, ela é bem genérica, né? Então, assim, ela é uma visão bem ampla sobre os produtos da AWS, alguns produtos mais especificamente, né? EC2, S3, o que mais? Banco de dados, tá. Oi? Banco de dados cai um pouquinho, né? Banco de dados, RDS, né? Quais são os tipos, né? Aí você tem que saber relacional, não relacional, esse tipo de coisa, tem que conhecer um pouco as diferenças. Mas, de modo geral, ela é bem ampla. Então, assim, quando a pessoa atua com a Amazon e busca a certificação, quando for fazer a Prationeer, assim, o conteúdo Cloud Guru tem conteúdos da própria Amazon gratuitos, tá? Para fazer online e tudo mais. Ajuda bastante, né? Para quem vai tirar Prationeer, pode estudar o conteúdo da Associate, que assim cai pelo menos aí 60% do que você vai ver lá, né? Óbvio que na Associate é mais detalhado tecnicamente, e as perguntas... A gente vai entrar nesse detalhe até, que eu separei um espacinho pra gente falar disso. Exato. E assim, lá é mais visão geral mesmo, né? Por exemplo, você pega Associate, vai ter uma pergunta lá muito específica da S3, qual que é a taxa de disponibilidade do tipo IA, né? Bem específico, né? Bem mais específico, né? Exato. Na Prationeer, ele vai te perguntar mais ou menos as mesmas coisas, só que mais superficial. É importante saber, tem milhares de serviços. Cara, dê uma pincelada em todas, mesmo que no conteúdo não tenha, você vai ver que vai ter perguntas de serviços que talvez você não ouviu falar, e sempre cai alguma coisa, então é bom você dar uma olhada, olhar a FAQ de produto, né? Você entra lá num produto, sei lá, de coleta de dados, né? Então você olha a FAQ dele para ver o que ele faz, né? A pergunta que vai cair lá é um pouco genérica, né? Ele vai te dar 4, 5 opções lá e óbvio que uma delas casa mais. Só que se você nunca leu sobre o produto, você vai viajar. Você vai acabar com os produtos que você conhece na resposta, entendeu? E, consequentemente, vai errando ela. Tá? Eu vou puxar aqui, se você puder compartilhar aí, Matheus. Eu vou puxar aqui
Então, a apresentação de outros pontos aqui para a gente não deixar de falar. E aí, se passar algum dos pontos, deixa eu só colocar na posição aqui, na apresentação. E aí, se deixar passar alguns pontos aí, o Marcelo vai me ajudando, né? Bom, vamos lá. Então, como começar, né? Recomendação que eu sempre digo para todo mundo, inclusive da rede ou cliente que vem me perguntar. Primeira coisa, cria uma conta na AWS. O processo de criação da conta não é complicado, você cria ela em 5 minutos. Infelizmente, precisa de um cartão de crédito, por motivos óbvios, né? E entenda o free tier. Entenda como funciona o free tier. A AWS mantém uma página, que é o /free, ou em português /pt/free, que aí ela explica cada serviço, como funciona o nível gratuito dele. Então, por exemplo, o EC2 você pode ter 744 horas de uma instância do tipo X. E aí isso não significa que você vai ter só uma instância, você pode ter 10 instâncias durante 1 hora. Você gastou 10 horas do seu dia, do seu mês ali, do nível gratuito. Para quase todos os serviços existe nível gratuito, então olhem lá, trabalhem em cima disso. Aproveitem esse free para utilizar e coloquem um alarme de billing. Logo a gente deve fazer como funciona sobre billing. E nesse como funciona a gente vai explicar direitinho como é que faz um alarme de billing. Mas de qualquer forma, se você der uma pesquisada, você vai aprender. E você coloca lá, toda vez que o meu billing foi maior com 1 centavo, me mande um SMS ou um e-mail. E aí ele para você se você fez alguma coisa errada ali, né? Assista aí o nosso canal, né? Nosso canal é novo, a gente começou a fomentar isso agora. Participe das comunidades também. No link aí da descrição, o Matheus vai colocar o link do canal do Telegram, onde a gente está sempre ajudando, respondendo, tirando dúvidas. Escolha um treinamento, a gente vai falar sobre eles um pouco mais para frente aí. O Marcelo vai falar também sobre os treinamentos que ele usou, o que ele usou para fazer, tal, e tudo mais. Aí o que o Marcelo estava dizendo, né? Leia a página oficial e os guias de treinamento. Isso com relação ao treinamento, tá? Então, leia a página oficial e os guias de treinamento, mas isso se estende viu que tem um serviço que vai cair. Acesse a página do produto, do serviço da Amazon, e principalmente leia a FAQ, né? Que são as perguntas e respostas relacionadas. Tem muita coisa. 90% da prova da Practitioner está dentro das FAQs dos produtos, né? Se não tudo, mas boa parte tá. Tudo que fala sobre serviços Amazon, sim. De repente a parte mais abrangente, né, mais conceitual ali do que é cloud, esse tipo de coisa, não. Aí tá o link, mas se você jogar no Google AWS Cloud Practitioner, vai aparecer com certeza entre os primeiros links, tá? Mas de qualquer forma a gente vai deixar o link na descrição. Então esse é o começo, né? Agora especificamente sobre a prova. O que cai na prova, como é o modelo dela, né? Então a prova é uma prova de múltipla escolha com múltiplas respostas. Então pode ter perguntas que só tem uma resposta, ou responda 2, responda 3, responda 4. E além disso, uma coisa que pouca gente sabe é que as questões elas podem ter pesos e valores diferentes, inclusive uma questão pode não ter peso nenhum, né? Então é bem comum ali você achar que está indo mal na prova, você chega no final você vê que você foi super bem, você tem um monte de perguntas que certamente você não sabia responder. A AWS usa isso para poder também colocar perguntas novas e ver como é que está o entendimento da galera sobre serviços novos e tudo mais, pode ser usado para fins de estatística. Então, não se desesperem se aparecer uma pergunta num serviço completamente desconhecido e que depois você vai ver um serviço completamente novo. A prova tem 90 minutos. Depois a gente vai fazer como funciona, um vídeo de como funciona a prova, para tirar na prova. Vamos colocar dentro das próximas lives aí.
qual o processo para você ir lá e agendar a sua prova, né? Tem muita gente que tem confusão, ou não sabe como funciona, ou às vezes até não marca porque tem medo de fazer errado e tal. Então, logo a gente vai fazer esse vídeo para vocês. Mas lá dentro da página de certificação da AWS, você possui a opção de entrar entre os órgãos certificadores, que são 2, e dentre esses órgãos certificadores você pode pedir ali dentro da parte de solicitações especiais, como para quem é cadeirante, para quem precisa, para quem é portador de deficiências especiais. Ali também tem uma opção de você dizer que a sua língua nativa não é o inglês, e aí você pode solicitar mais 30 minutos. Tá? Exato, vai estar descrito como accommodation, request accommodation. Exato, isso aí, request accommodation, boa. E o que é legal é que uma vez que você solicitou isso dentro do órgão certificador, seja o vui ou a Prometric, você solicita uma vez, a ativa não é aquela, e para todas as certificações que você for fazer, já aparece os 30 minutos extra. A prova custa $100, infelizmente a cotação do dólar aí hoje fica um pouquinho salgado, não é fácil para todo mundo, mas se você for rico e não passar, em 15 dias você pode fazer o teste novamente. Então, se grana não for um grande problema, fique tranquilo porque você pode fazer a prova de novo. E os idiomas, você pode escolher entre inglês, japonês, coreano e chinês. Tem todas essas opções aí, esse vasto universo de possibilidades. E aí fica a mensagem, né? Aprenda inglês. Não tem para onde fugir, pessoal. Todo mundo que pergunta para mim eu queria um treinamento em português. Eu mando para ele o link da Udemy de um curso de inglês. Porque não tem jeito, pessoal. Precisa ir. A prova é em inglês. Além disso, o material, a AWS tenta manter tudo em português, mas não tem tudo em português, a documentação oficial. Mesmo assim, algumas traduções são confusas, porque mesmo que a gente que conhece tecnicamente tente traduzir, tem coisas que são intraduzíveis, e quando você vai para uso, então, dos serviços da console, complicou ainda mais, né? A API não é traduzida, por exemplo. Um comando que você vai dar na linha de comando, ele é em inglês. Então, não tem para onde fugir, pessoal. A gente trabalha com tecnologia, aprende inglês, esse é o caminho que tem que ir, não tem para onde correr. Apesar de ter conteúdos bons, treinamento bom em português, a gente vai falar aqui. E aí, quebra de paradigmas, né? Então, você está estudando para practitioner, provavelmente, ou você já conhece, quer só saber como faz a prova, ou você está começando mesmo. Então, para quem está começando mesmo, fica esse recado. Esses recados. O modelo da AWS, o modelo de serviço da AWS, ele é um modelo de MVP. Eu gosto de falar isso. Isso é eu que inventei, tá? Não é a AWS que diz isso. Então, vai para a Amazon. Ele vai ter todas as funcionalidades da galáxia. Ele vem com uma quantidade de funcionalidades pequenas. Se aquela funcionalidade atender você, excelente, porque você vai pagar um preço justo por aquilo. E o desenvolvimento é contínuo. Conforme a galera vai pedindo, a gente vai solicitando. Vocês podem pedir para o seu parceiro, como a da rede. A gente tem um canal onde a gente pode pedir para a AWS, olha, AWS, essa funcionalidade seria legal. Então, é muito comum isso, você ter o produto vai amadurecendo, né? Nem todo o serviço terá a funcionalidade que você precisa e pode ser que você chegue àquela conclusão, não, eu precisaria dessa funcionalidade. Mas uma coisa é verdade, como tudo é automatizável, muitas vezes você não tem aquela funcionalidade pronta, mas você pode automatizar aquilo. Um exemplo disso é backup, por exemplo. Na AWS, no backup das instâncias. No passado, a gente fazia um script que, de forma automatizada, ia lá e fazia o que a gente faria na console. Uma vez por dia, cria um snapshot, apaga o snapshot depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano. A AWS foi lá e lançou um serviço dentro do EC2 chamado Lifecycle. E ali dentro do Lifecycle você faz isso com menos de cliques. Então, essa é a pegada, é o entendimento que todo mundo precisa ter, né? E pense sempre em pagar pelo que usa. Então, aquela história, nossa, tá na nuvem, tá com Deus. Então, eu tô tranquilo. Não é assim. Serviços param. A AWS tem SLA para os serviços. Por exemplo, um
um EC2, uma instância EC2, que é um servidor Windows, um servidor Linux, ele está dentro de um servidor físico, que está dentro de um rack, que está dentro de um data center. E qualquer componente no meio do caminho, que está ligado a um switch, qualquer componente no meio do caminho pode falhar. Agora, poxa, mas que zoado, hein? Eu queria que tivesse redundância, alta disponibilidade, eu estou na nuvem, eu quero que seja fera. Não, por quê? Porque se você vai subir um workload de desenvolvimento, por que você vai pagar o dobro por um serviço que você não precisa que tenha redundância, por exemplo, né? Então, se você quiser e precisar, ou o serviço te possibilita apertar um botão e você ter alta disponibilidade, como alguns serviços suportam, ou você tem que entender o seu workload e as instâncias e fazer a replicação no nível da tua aplicação, ali, no nível do teu workload. Então, não faz sentido você pagar por redundância se você não usa, por exemplo, um servidor de desenvolvimento, um servidor de homologação. Então, esse é um paradigma que tem que ser quebrado, que a galera tem que entender, e é muito comum quem não está acostumado, e principalmente quem acaba olhando com um olho mais crítico, né? Às vezes até com um pouco de preconceito, né? De quem está acostumado e não quer sair da zona de conforto, é aquela história de falar assim, nossa, estou indo para a nuvem, vou pagar em dólar, no serviço aqui, não vai ter redundância. O conceito é esse. Ou só vai ter essas funcionalidades, né? Então, o conceito é esse. E outro conceito que é muito importante, que eu gosto de dizer, isso é um termo que eu uso, não é oficial da Amazon, é lata por lata, cloud é mais caro. Então, nós estamos falando de um serviço ali que tem API, que é gerenciado, automatizável, um monte de funcionalidades em volta que podem ser utilizados. Não faz sentido aquilo ali ser mais barato do que comprar um servidor da Dell e instalar dentro do meu data center, no meu escritório. Mas a gente tem que usar esses recursos de desligar, ligar, aumentar, diminuir, para que de forma elástica a gente consiga fazer com que no final das contas aquilo fique, além de mais robusto, mais barato. Tá? Então, esse é um paradigma que tem que ser quebrado aí também. Agora vamos para o cai na prova, né? Então, falando dos domínios, essa é a quantidade de os domínios, os grandes grupos de conhecimento que você precisa ter, né? No próximo slide a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, mas os domínios são conceitos de cloud, então você vai ter que entender esses conceitos, coisas que a gente falou no slide. Segurança e compliance, veja, não é segurança da informação baixíssimo nível. Para essa prova, existe uma certificação de segurança. Na Architect, por exemplo, na Architect Associate, Architect Pro, cai muito mais conceitos de segurança, mais técnicos. Mas aqui do ponto de vista de segurança, o entendimento de como é a cloud pública, é quebrar esses paradigmas de, poxa, tá na cloud, tá público, não é assim. A gente pode segregar, a gente pode ter toda a segurança que a gente tem no ambiente on-premise e até mais, a gente tem mais funcionalidades e mais controles. E a parte de compliance também, que diz respeito, existe um carinha que esse próximo item está dentro de segurança e compliance, que é o entendimento da matriz de responsabilidade compartilhada. Então, quais são as regras do jogo? Essa que é a sacada, né? Quais são as regras do jogo? A Amazon possui uma documentação que ela trata de quais são as responsabilidades da cloud e quais são as responsabilidades de nós que estamos na cloud. E para cada um dos serviços ou do grupo de serviço, existem regras diferentes. Então, de modo geral, o que você precisa entender é que a cloud, a AWS, ela é responsável por controle físico, controle de acesso, o controle de energia dentro do data center, que isso, para aí, você nem se preocupa com isso, quem entra e sai, se por exemplo, do nível de serviço de EC2, por exemplo, que são as VMs como serviço, as instâncias, o que está dentro do sistema operacional é seu, o que está dentro ali do HD é seu, a Amazon nem tem acesso a isso. Agora, garantir que o sistema operacional esteja no ar, que as placas de rede estejam funcionando, que o CPU não tenha problema, que a memória não tenha problema, isso é responsabilidade da AWS. Então, disso que trata a matriz de responsabilidade compartilhada, né? Então, a gente tem uma responsabilidade compartilhada, mas cada qual tem as suas responsabilidades, que essas não são compartilhadas, né?
Depois tem a parte de tecnologia mesmo, que aí nós vamos falar de serviços e subserviços, tal, e tudo mais. E por último, o domínio de billing, né, que é entender como funciona a precificação, como são os custos. Já antecipo que para cada produto é uma forma de bilhetar diferente. Para quê? Para que seja mais justo, né? Se um produto, por exemplo, EC2, bilhetar por hora ou por segundo é o mais justo, para HD, por exemplo, que é storage, não é justo, porque, quer dizer, é bilhetado por hora, mas entenda, se você desligar o seu servidor, você não perde o dado do seu disco. Então, o dado do seu disco, você continua apagando ele pelo tempo que o dado existir. A partir do momento que você apagou o dado, ou apagou o disco, que a Amazon chama de volume, né? Apagou o volume, aí sim você deixa de pagar por aquele cara. Então, entender isso e para os produtos principais, saber como funciona, é uma das coisas que são cobradas na prova, né? O Marcelo, ele é técnico, extremamente técnico, ele vem de base técnica, né? Mas ele toca o comercial da rede há um bom tempo, né? E ele não é técnico que trabalha dia a dia com a AWS. Marcelo, fala pra gente aí o que você, dos 4 domínios aí, o que você teve mais dificuldade, o que foi mais fácil, o que você... Pessoal, eu acho que a parte mais, não vou dizer complicada, mas sim chatinha, é a parte de billing, né? Que é algo que eu acho que todo mundo mexe muito, né? Não tem muito contato, né? A gente gosta de ir lá contratar e botar para rodar, bicho. Quanto isso vai custar, a gente discute depois, né? Técnico geralmente pensa assim. Então, na hora que você tem que estudar isso e entender realmente como funciona, é meio fora da caixinha, né? Você tá meio lidando com algo que você não está acostumado, né? Então, tudo que você não está acostumado, tudo que você não tem mais muito contato, não é tão legal de estudar e também não fixa tão bem na cabeça. Mas tirando isso, pessoal, o restante é bem tranquilo, tá? Não tem muito mistério, não. Né? Igual eu estava falando. Eu fiz as duas, né? Fiz a Practitioner e depois eu fiz a Associate. As provas são bem diferentes, né? Quem seguir essa trilha aí vai sentir que é bem diferente. Uma coisa que a gente não pode esquecer de falar é quando a gente faz por que fazer a Practitioner primeiro? Porque a gente faz a Practitioner e se passa, já ganha 50% na segunda prova, né? Então, assim, já é meio caminho andado para fazer esse ciclo, né? Mas tirando a parte de billing, o restante é bem tranquilo, não tem muito segredo, não. Bom, esses aqui, pessoal, são serviços básicos que oficialmente a certificação exigem, tá? Parte de computação, aí a parte de redes, banco de dados, principalmente quais são os serviços, banco de dados, diferença entre banco de dados relacional e não relacional, e os serviços da Amazon que fazem isso, né? E a parte de storage, que aí entra tanto a parte de storage para EC2 quanto os volumes, e a parte de S3 também, e outros serviços Amazon também, como FS e tal e tudo mais, mas cai bastante S3, que ele é um serviço meio que base para muita coisa funcionar na AWS, né? Para você ter uma estrutura autoescalada, para você ter um ambiente elástico e tudo mais. Então, S3 é uma coisa bastante importante para se dizer também, né? Agora, sobre a trilha de treinamento. A gente tem os treinamentos simulados, tá? Se a galera tiver mais também informação para compartilhar, ou mais ideias para compartilhar, o que acontece? Para Practitioner, como ela é uma certificação relativamente nova, e como o conteúdo dela cabe dentro da Architect, a minha recomendação é sempre estude pela Architect Associate. E estudando para Architect Associate, você vai certamente cobrir o conteúdo da Practitioner, né? Então, o modelo que a galera tem aplicado mais e tem funcionado, eu, por exemplo, estudei pelo Cloud Guru, e aí o Cloud Guru tem como você adquirir o Cloud Guru tanto pelo próprio site da Udemy, quanto pelo site do próprio Cloud Guru. Vou compartilhar todos esses links, tá? Eu gosto bastante do conteúdo, é em inglês, e é bacana que a gente pratica o inglês também. Aí depois tem o do Stefan Marek, o Stefan Marek é um conteúdo mais técnico,
totalmente prático. Ele é um francês, fala bem inglês, e o conteúdo dele é muito, muito legal. E para quem quiser em português, tem o curso do Diogo, que participa de diversas comunidades, participa do User Group, do AWS User Group São Paulo. Ele é um dos participantes. E ele mantém o Web4, que lá tem um curso da Solution Architect, que é em português e é bem legal. Fora que ele é uma pessoa que participa, ajuda a comunidade e tudo mais, então tem diversos atributos aí para contribuir também com o negócio dele. Para simulados, acho que a recomendação é meio unânime, né? Quem já passou e já tem a Practitioner, comenta aí também nos posts o que tá usando, o que tá fazendo, mas é meio unânime Dojo Tutorials. Então, se você entrar em Dojo Tutorials, você pode comprar por lá ou pela Udemy. Além disso, na página do Dojo Tutorials, tem umas coisas bem legais. Então, eles têm uma seção chamada Sheets, que é meio que um resumo dos itens mais importantes que você tem que saber que cai na prova de cada serviço. Então, tem um resuminho ali de cada serviço, é bem legal, isso é gratuito. E todos esses treinamentos, fiquem espertos lá na Udemy, mas esses treinamentos eles são vendidos de 5 a 2 mil dólares, depende da hora que você entra ali, vai atualizando a página, abre em outro browser, em geral a gente paga entre 20 e 30 reais. Então, fiquem espertos aí, acessem o link até chegar mais ou menos nessa faixa de preço. O Dojo Tutorials, ele é muito legal pelo seguinte, além dele você fazer o simulado, e uma recomendação faça o simulado como se fosse real. Pare, sente, comece e só saia quando terminar. Não pause, não faça isso, porque você vai estar meio que enganando a si mesmo, né? Você não vai estar treinando de forma real. A prova do Practitioner pode ser tirada em casa. As outras provas, durante o período da quarentena, vão poder ser tiradas em casa também, mas essa é uma prova que você, há bastante tempo, pode tirar em casa. O legal do Dojo Tutorials é que, quando você estuda para a certificação, quando você faz o simulado, você está vivendo ali o cenário real. Depois, sem a meia hora, né? Então, o que é bom, né? Porque você se testa numa situação mais difícil do que a real. Além disso, a correção do Dojo é muito legal. Eles respondem cada pergunta, cada item, por que não é, fazendo o link da documentação das FAQs com imagem e explicação. É bem legal. Então, vale a pena demais fazer o Dojo Tutorials. Mesmo esquema, mais ou menos por volta de 20 reais. Só fiquem espertos lá na hora de comprar, dê um refresh na página, acesse várias vezes durante o dia que o preço muda. Com relação ao conteúdo que tem que ser feito para a Practitioner, é isso. Nós vamos compartilhar aqui os itens, nós não vamos entrar no detalhe técnico de cada uma delas, mas no conteúdo técnico que a gente vai falar todos os dias, vão ter os mesmos conteúdos que caem lá na Practitioner. Bom, acho que, Marcelo, obrigado aí pela ajuda. Pessoal, desculpem pelos problemas técnicos aí da primeira parte.